Bom dia pessoal! Tudo bem? 11h07, 21 graus em Curitiba. E hoje eu tô animado aqui porque eu vou receber uma convidada toda especial. Já corri meus 13 quilômetros, fui até o Largo da Ordem e agora tô aqui, ó, pronta. E aí, Angel, tudo bem? Tô aqui pronto para receber a Aline com vocês. Hoje a gente vai falar tudo sobre educação de filhos. Não sei o que você tem de dúvida, mas você pode fazer a tua pergunta. E deixa eu chamar a Aline aqui. Hoje eu vou falar um pouco como é que é a questão de desafio de ter 3 crianças. Fala, meu doce! Oi, tô sem o fone. Melhor pôr o fone? Não, tá ótimo aí. Posso pôr o fone? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dormiu bem hoje? Dormi. Dormi com o dia. Bozo. Dormiu com o Bozo? Oh, valeu. O Bozo acordou e foi conhecido. Pegar o Aí, fone aqui, depois por aqui o dia já começou cedo, 6 horas da manhã. Já estava conectado com Itajaí, já estava conectado com Curitiba, com os pastores da Igreja do Cinema hoje. E aí, meu bem? Eu tava conectado com o travesseiro esse horário. Tava gostoso, né? Percebi que você tava morto. Pronto, ó. E aí, Melhorou? meu doce, qual que é a pauta de hoje? Então, hoje eu queria... você sempre começa com o devocional. E uma das palavras que Deus tem falado comigo, eu até compartilhei num dos cultos da Inc. lá. Acho que foi no culto do Global Service em inglês. E a palavra diz assim... Salmos 4 diz assim: ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, o que eu queria compartilhar nesse texto, uma coisa que me chamou a atenção, que não faz parte do tema que eu queria falar, é que no versículo 2, ele fala: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eu fiquei pensando, quem em sua consciência busca a mentira, né? Como que a gente busca a mentira? Queria até jogar essa pergunta para você ficar pensando. Mas mentira não é só uma coisa que a gente pode fazer para conquistar algo ou para deixar de receber uma punição, mas é uma coisa que a gente pode buscar mentira. E ali ele está falando da vaidade também, né? Então, talvez a mentira aqui seria... a vaidade, ela é uma mentira, né? Talvez seria isso, ó. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira. E às vezes a gente tá correndo atrás de coisas que a gente acha que vai receber algo e no final das contas é o contrário que a gente tá recebendo, né? Então é uma mentira as coisas que a gente tá correndo atrás. Mas a principal parte desse texto que eu queria falar é sobre a ira. Então eu sempre aprendi que ira era uma coisa que o cristão não podia ter. Ou seja, ira fazia parte da velha natureza, ira fazia parte do homem caído, então a gente não pode irar, a gente não pode irar. Só que assim, nesse texto está bem claro que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente abafou a ira dentro da gente porque a gente não soube o que fazer com a ira. Então, o ponto aqui é que a ira, ela deve estar presente. Irai-vos é praticamente um incentivo.
mas não peque. Então, é o que eu faço com a ira. Esse é o ponto que eu queria deixar para vocês. O que nós fazemos com a ira? Você tem a ira e finge que não tem a ira. Você se ira e engole a ira engole sapo, né? As pessoas às vezes passam por situações e têm a ira e engolem aquilo e aquilo faz mal para elas passam até a ficar doentes porque elas estão cheias de ira e nunca fizeram nada com essa ira. Ou no versículo seguinte tem uma chave daquilo que nós podemos fazer com a ira, que é ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, eu creio que aqui a resposta do versículo seguinte é justamente a minha dúvida. O que nós fazemos com a ira? A ira ela está aqui para que a gente faça justiça, para que a gente ofereça sacrifícios de justiça. E o que é a justiça nesse caso? Justiça é você trazer a retidão para aquilo que te trouxe ira. Então, por exemplo, você ficou irado com seu marido porque ele não supriu uma expectativa. Agora a ira dentro de você vai produzir uma justiça. E essa justiça significa que eu vou lá e vou reposicionar, vamos dizer, um exemplo, meu marido naquilo que é justo, né? Justiça não significa você revidar, mas justiça significa você trazer o que é justo sobre aquilo que você enxergou em justiça. Então, muitas vezes, eu creio assim, onde, principalmente, posso dizer que é uma característica minha, assim, mas de mulheres que se calam e não sabem o que fazer com a ira e vão engolindo. E, na verdade, as mulheres deviam falar mais e trazer a ira para fora com atos de justiça, ou seja, com palavras de justiça, de trazer a justificação para todas as coisas. E isso, para mim, foi um encorajamento e não olhar a ira como algo pecaminoso, mas algo que dentro de mim vai me levantar para trazer a justiça do alto, trazer a justificação. Eu não gosto muito da palavra justiça, que parece meio revidar, né? Mas a questão da justiça de fazer aquilo que é justo, né? Fazer aquilo que é justo, que vai trazer o reino de Deus, né? Uhum. Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu creio que a ira, muitas vezes, é um desses sinais que acontece dentro da gente para a gente trazer o reino de Deus em alguns lugares onde a gente ainda não enxerga o reino de Deus. Então, por exemplo, se no seu trabalho você não consegue aplicar justiça, paz e alegria, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. Se na tua família você não consegue enxergar justiça, paz e alegria, você vai ser o cristão mais frustrado do mundo. Por quê? Porque o cristão ele gosta de estar no ambiente onde o reino do Pai, daquele que é o nosso Pai, daquele que nos gerou, um cristão ele gosta de estar nesse ambiente, onde ele consegue manifestar o reino de Deus. Então eu vejo que as pessoas mais frustradas naqueles que já conhecem a Cristo, naqueles que conhecem a palavra de Deus, é as pessoas que estão 10 anos, 15 anos no mesmo emprego, na mesma família, e nunca conseguiram ver justiça de Deus, nunca conseguiram ver paz e nunca conseguiram ver alegria. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus que está dentro de nós, ele precisa ser colocado para fora. Então, não rejeite os teus sentimentos, coloque eles diante de Deus e deixe Deus produzir frutos de justiça sobre a terra, né? Trazendo aquilo que é justo, né? Aquilo que é correto para trazer bênção para as pessoas, né? Amém. Como é que você trata a questão da ira perto dos filhos? Como é que a gente poderia proteger os filhos dessa... Ou melhor, como incentivar isso nos filhos? Eu acho que é inevitável você ter uma expressão da ira, vamos dizer, incorreta, no sentido de expressão no rosto, expressão de palavras. Eu acho que todos os filhos já presenciaram isso nos pais. Mas eu creio que existe a justificação daquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se a ira que eu tive produziu, por exemplo, gritaria, né? Gritaria é um fruto que não é do espírito na palavra, né? Então, ao momento que eu grito com os meus filhos, eu já sei, opa, isso não é a justiça, isso não é justo.
E aí eu posso pedir perdão para eles, ó, eu senti isso, aconteceu isso, a mãe reagiu assim, mas isso não é o certo, né? Então peço perdão. Assim que eu lido com isso. Inevitavelmente a gente começa a ver que quando nós falhamos nessa maneira, os filhos reproduzem, né? Igualzinho. O jeito como a gente bufa, assim, né? Ou faz um negócio assim meio... Eu vejo que na hora as crianças já pegam, né? Mas eu acho que se a gente pede perdão, a criança ela entende, né? Ela não vai levar aquilo como um exemplo para a vida dela, né? Bom, a Manu, ela tá com a gente aqui, ela fez uma pergunta para vocês. Como vocês conheciam na INC CBC, uma criação de filhos leve e sem neuras? Como conseguir ser assim? Então, eu acho que uma das principais posturas que a gente precisa ter é entender que o filho não é nosso, né? O filho não é uma possessão. Os filhos são herança de Deus. Então, basicamente, a gente é tutor daquilo que Deus nos confiou. E quando a gente é tutor, a gente não está pensando no nosso próprio bem-estar ou no próprio bem. Então, por exemplo, assim, não vou deixar meu filho escalar ali, porque é capaz dele cair, é capaz disso, é capaz daquilo. Então, eu estou pensando no meu próprio bem, na verdade, porque eu não quero me dar o trabalho de ir lá, eu não quero me dar o trabalho de passar um remédio, eu não quero dar o trabalho de levar ele no hospital, talvez, eu não quero me dar... Só que em tudo isso que a gente está evitando o trabalho, na verdade, às vezes a gente está atrasando o desenvolvimento da criança, né? Então, os pais que, por exemplo, não deixam os filhos comerem sozinhos, vão provavelmente ter mais tempo dando na boca, né, a comida na boca da criança. Então, o que eu vejo é que é uma das coisas principais, é entender que eles não são nossos, né? E aí a gente também consegue tratar com maior leveza, entendendo que Deus faz parte da educação dos filhos, né? A gente não pode excluir Deus da paternidade dos filhos, a gente não pode excluir a intervenção dele nos filhos, porque senão a gente acha que a gente é o super poderoso, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser praticamente Deus, né? E essa expectativa eu não tenho, né? Eu não tenho a expectativa de não ter falhas, eu não tenho expectativa de não ter que levar o filho no hospital, eu não tenho expectativa de não ter que acudir a criança quando precisa, né? Essa expectativa eu não tenho. Eu tenho expectativa de deixar ele se desenvolver ao máximo sem que eu seja dominadora, né? Legal. Bom, já começamos bem aqui. Eu queria ver, eu vou fazer um jogo com a Aline hoje, que eu e ela, a gente vai falar sobre seis atitudes que emancipam os filhos. 6 maneiras, eu vou falar uma, você fala outra. Eu falo uma, Ai, você fala Jesus. outra. Então é 3 tua e 3 minha. A gente não combinou antes. A minha, uma já foi, ó. Eu já falei uma. Mas 6 atitudes que você pode ter com o seu filho e que o seu filho vai ser acima da média. Para quem conhece nossos filhos e conhece a Aline, conhece a nossa rotina, as pessoas elas percebem que os nossos filhos nunca atrapalharam quem a gente é. Acho que um dos medos que as pessoas elas têm um trauma de achar que ter filho é um castigo, ter família é um castigo. E isso é uma mentira das trevas. Você nunca vai ser castrado de nada porque você teve filhos. É o contrário, quando você tem filhos, a dinâmica, eu acredito que a tua envergadura de vida ela aumenta. Eu brinco que quando você é um casal e nasce filho, você é promovido de casal à família. E para mim, família sempre vai ser a presença de um filhote, onde há 2 seres adultos sem filhote. Para mim, isso é um casal. Casal é uma coisa, família é outra. Dentro de um casal não existe maternidade, dentro de um casal não existe paternidade. Por isso que família é a presença de paternidade e maternidade. E as pessoas, às vezes, elas têm um medo, um trauma de ter mais do que um filho. Ou de ter mais que 2 filhos. Ou de ter 5 filhos. E as pessoas, elas acham que, inclusive, elas acham que elas sabem
quanto que é muito, quanto que é pouco. Nossa, para que tantos filhos? Daí você fala, mas quanto? 4? Mas quem disse que 4 é muito? Né? Para quem teve 9, para o meu pai que teve 7, para antigamente que tinha 15. E é interessante, né? Antigamente a vida era muito mais difícil e ter filho era mais fácil. Hoje a vida está muito mais fácil, mas ter filho parece estar muito mais difícil. Imagina, antigamente se tinha 7, 10 filhos, só que você tinha que caminhar 8 quilômetros para ir até o culto, até a igreja. Hoje você consegue pegar os 7 filhos, jogar dentro de uma Kombi, e a gente acha que é difícil ter a Kombi, né? Então o fato é que o ser humano sempre vai achar desculpa. Quem não dá resultado, na verdade, sempre vai inventar desculpa. E eu e a Aline, a gente, na verdade, desde o começo, a gente sempre foi destemido. Eu sempre fui muito destemido com ter filho. Nunca foi pra gente um receio, nem uma dúvida sobre ter muitos filhos. E a gente quer falar um pouco sobre algumas coisas assim. É impressionante porque me irrita. Eu fico irritado com alguns pais perto da gente. Não se irrite, então. Existem alguns pais que são piores que os filhos. As crianças estão de boa, mas o pai parece um... Você olha assim e fala, cara, relaxa, irmão. E aí eu percebo que, na verdade, os pais foram filhos de uma geração que falhou de ser um pai excelente com os filhos. Ontem o Ciro ele falou uma frase aqui que marcou muito para mim. O Ciro falou, em tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes trazem tempos fáceis. E tempos fáceis geram pessoas frágeis. Então, hoje eu percebo que a geração de pais hoje são filhos frágeis, de tempos fáceis, de pessoas fortes que viveram tempos difíceis. E isso significa que eu vejo que teve um retardo, a gente declinou, a gente decaiu um pouco quando o assunto é... Eu acho que teu fone não tá bom. Tá dando uma chiada aqui. Aí. Tirou? Bem melhor. Então, eu percebo que a gente deu uma decaída quando o assunto é construção humana. Então, vamos lá, Aline. Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. Então é o seguinte. Quando o assunto é criação de filhos, nós estamos falando em construir pessoas. Ou seja, é um HD virgem que o que você colocar naquele HD, ele vai ficar gravado. Se você colocar valor, vai ser um pendrive com um arquivo valoroso. Se você colocar não valor, se você colocar imprimir um arquivo ruim, você vai ter um pendrive com problemas. Então, em primeiro lugar, eu na criação de filhos nunca tratei meus filhos como criança. Sempre tratei meus filhos como pessoa, como gente. Então, não infantilize seu filho, ele já é infantil. Uma criança por si só, ela já é infantil. Se você infantilizar a criança, você acentua aquilo que já é. Então, por exemplo, a cosmovisão de uma criança ela enxerga na perspectiva de uma criança. Quando ela enxerga na perspectiva de uma criança, ela precisa enxergar um adulto se relacionando com a criança. A questão é que tem muitos pais que se infantilizam. E aí tenta ser uma criança, sendo adulto, falando com outra criança. Então essa criança aqui, ela enxerga um adulto tentando ser criança. Daí ela fala assim, mas será que meu pai ele é adulto ou ele é criança? Será que ele é meu pai ou será que ele é meu amigo? Então, cuidado com quando você usa de reflexo, você é espelho do seu filho. Existem muitas crianças que falam errado, porque o pai fala tão errado quanto a criança. Então, quando a criança está aprendendo, ela fala, eu queria brincar. Aí o pai chega e fala, ô filho, quer brincar? Quer brincar com o papai? Mas é tão bonitinho quando eles falam errado. E aí você estende
você acentua a infantilização da criança. Então, cuidado. A criança ela precisa olhar para você com uma referência e falar, não, não, ele é meu pai. O meu pai fala como adulto comigo. Eu falo como criança para o meu pai. Quando ele tiver um amigo na escola, ele vai ver que o amiguinho vai falar errado com ele. Vai chamar, quer brincar comigo? Quer brincar? Por quê? Porque ele vai ter uma visão que, opa, ele ali é meu semelhante. Ele não é um adulto tentando ser criança. Ele é uma criança semelhante a mim. Então, quando você infantiliza a criança, você torna ela imatura. Algumas pessoas falam para mim, nossa, Cal, os teus filhos com 3 anos, o Taylor com 4 anos, ele é tão maduro, ele consegue ter uma conversa tão... Por que ele é tão maduro? Não é que ele é maduro, é que eu tratei ele sempre como adulto. Então eu não infantilizo ele. Uma criança onde todas as relações dela são infantis, ela sempre vai se relacionar na infantilidade com os outros. Uma criança não precisa aprender a ser infantil, ela já é infantil. Então, mesmo que uma criança ela tente falar como adulto, ela vai ser infantil. Vem, Cal. Eu percebo que também, por exemplo, a criança ela percebe que o pai ele gosta, que nem eu falei, falar errado. O pai gosta, né, que a criança fale errado. Então, na verdade, a criança confunde isso e pensa assim, então se eu falo errado, eu tô agradando meu pai. Então eu vou, que nem você falou, eu vou continuar sendo assim o máximo de tempo possível, porque eu quero que o meu pai seja feliz, eu quero agradar meu pai, né? Isso. Então a gente gera um outro tipo de sentimento, né? Não que a criança não possa falar errado, né? Isso. Mas a gente não precisa, igual você falou, potencializar isso, né? E você? Número 2. Eu coloquei aqui uma das coisas que eu tento não fazer é não projetar os meus medos na criança. Então, por exemplo, eu não gosto de skate, não gosto de skate, assim, nunca consegui me dar bem com skate. E a minha tendência seria não dar skate, minha tendência seria não deixar descer a ladeira aqui de casa, ali no portão a gente tem uma ladeirinha. Só que nesses momentos eu me seguro e falo, não posso projetar. Então eu não posso fazer, ou, ai meu Deus, ele vai cair. Ai, nessas expressões que às vezes os pais têm, que é natural, assim, o pai está sendo espontâneo. Só que isso gera na criança, isso pode travar a criança naquilo onde você talvez não se sente confiante. Então, tem algumas vezes que eu fui impedir meus filhos de alguma coisa por algo que eu tinha medo, e aí pensei, não projete os seus medos na criança, ela não precisa conviver com isso se ela não tem isso, né? Por exemplo, medo de bichinhos, né? Ver uma barata, meu Deus, né? Não. Se você não gosta de barata, mas teu filho tá lá olhando a baratinha, ai, que bonitinho. Eu falei, filho, mata aí pra mim. E ele pega o tênis e mata, fechou. Você não transmitiu aquilo que você sentiu na hora. Então, acho que aquela pausa, assim, de alguns segundos que a gente tem antes de reagir com medo, assim, falar assim, ai, meu Deus, não suba aí, né? De olhar, chegar perto e falar, olha, vamos ver aqui, vem mais pra cá, de uma maneira mais natural, gerenciar situações críticas, né? E não depositar ou projetar medo para que a criança não faça mais aquilo, né? Então, ontem, por exemplo, o meu filho cortou o cabelo aqui de qualquer jeito, aqui e tal, né? E daí, na hora, eu pensei, nossa, eu já fiz isso uma vez, né? Mas eu fiquei brava. Daí eu tentei de um jeito assim, falar assim, como que eu vou transmitir isso pro meu filho? Sendo que para ele é algo que ele explorou, algo que ele conquistou, é uma atividade nova que ele descobriu que ele podia cortar o cabelo. E daí eu falei, olha, Taylor, achei muito legal que você teve essa iniciativa e tal, mas, por isso que a gente vai no cabeleireiro, porque, né, daí eu expliquei para ele, falei e tal. Mas não adiantava eu projetar um medo nele, assim, sabe? Falar, olha, tesoura é perigoso, tesoura pode fazer coisas horríveis, tesoura pode furar o teu estômago. E daí, às vezes, alguns pais começam a criar todas essas circunstâncias de medo que a criança nunca mais vai pegar uma tesoura, né? Então, se a criança quisesse um dia seguir alguma profissão com esse objeto, né, nunca mais a criança vai querer tocar naquilo. E aquilo acaba sendo um horror e um medo e tudo. Então, eu não tento projetar esses medos na criança. É algo que eu... É interessante você tá com essa cara de sono enquanto eu falo? Tô pensando. É interessante que medo e coragem são duas características
projetadas nas pessoas. As pessoas não nascem com coragem e elas não nascem com medo. Quando você encontrar um cara corajoso, perceba que alguém colocou isso dentro dele. Por isso que ele é assim. Quando você encontra alguém medroso, alguém colocou isso dentro da pessoa. Então, cuidado, porque ou você está colocando medo, ou você está colocando coragem dentro do teu filho. E isso é bem importante que ele me falou, porque a maneira como você reage estimula o teu filho para o medo ou para a coragem. Por exemplo, quando uma criança cai, se você olhar preocupado, a criança começa a chorar porque você preocupou. Né? Você olha teu filho ali, blá, escuta aquele barulho e de repente você fala assim, meu Deus. Quando a criança olha você assustado, ela começa a chorar, na verdade. Por quê? Porque ela está mais assustada que você está assustado. E é diferente quando uma criança cai e você pega e celebra. Você fala, isso, Calvin, levanta, vamos lá. Nem E de chora, repente nem dá pra chorar. ele levanta e às vezes nem chora e fala, opa, doeu, daddy, I hurt here. Né? Um exemplo do que você falou, por exemplo, é o Calvin, eles estavam subindo no botijão de gás, a gente tem uma casinha de botijão de gás, e eu, nossa, criança, eu sempre brinquei lá, brinquei no muro, subia no telhado, eu fazia de tudo nessa casa. E aí subiram os mais velhos e o Calvin ficou com aquela cara de peduncho, né? Tipo, querendo subir. E aí eu poderia ter feito duas coisas. Calvin, não, é perigoso, vamos aqui dentro, deixa as crianças adultas brincarem. Aspas, adultas, as crianças mais velhas, porque isso, aqui. E aí eu pensei, não, por que eu não coloco ele ali em cima e eu fico supervisionando? Então é melhor a gente colocar as nossas crianças em situação de perigo enquanto a gente está perto e supervisionar elas, do que eu tivesse saído e o Calvin uma hora pega a escada ali e quer desafiar a mãe, quer fazer algo escondido da mãe e vai lá e sobe sozinho e daí talvez eu não estivesse olhando e seria pior, né? Então, eu acredito que colocar as crianças em situações, vamos dizer, de perigo junto com a gente, né? Muito Isso bom. também é não projetar o medo, né? Não projetar Isso aí. insegurança. Isso me lembra da Mel, né? A Mel, uma vez a gente tava numa chácara e eu tava longe, assim, tipo uns 30 metros da piscina, dentro da casa. Aí a gente olhou pela janela, assim, eu peguei e vi a Mel com uns 2 anos indo até a beira da piscina. E aí as pessoas iam correr lá para pegar a Mel. Eu falei, não, deixa ela aí. E aí a Mel foi, resumindo, a Mel caiu dentro da piscina. Só que quando a Mel caiu dentro da piscina, eu corri e peguei ela por aqui por trás e tirei ela da piscina. Isso aconteceu acho que mais 1 ou 2 vezes, se eu não me engano. E aí naquele dia eu falei para as pessoas, não, deixa ela cair, porque hoje é o dia dela cair. Hoje eu tô aqui. O problema é quando uma criança cai na piscina e você não tá lá. Só que por que a Mel caiu na piscina? Porque ela não tem ideia do que significa cair dentro de uma piscina. E ali, Carl, às vezes gera fobia na criança, porque os pais eles estão deixando a criança com medo da piscina. Isso. Só que o problema da piscina não é a piscina, o problema é se afogar na piscina, né? É a criança não saber nadar. Isso. Então o problema é você não ter uma habilidade. O problema não está com a piscina, né? Isso. E a gente começa a deixar pessoas com fobia de elevador, com fobia de dirigir carro. Porque não mexe, é perigoso, não mexe, não dá. A gente está evidenciando errado, né? Não, tenho medo de moto. Mas por que você tem medo de moto? Você nunca andou, né? Na verdade, você tem um receio de uma experiência que você nunca teve. Então, expõe o teu filho no ponto que ele precisa levar o dano do perigo. Meu filho vai andar de bicicleta. Ele vai cair. Então, faça ele cair próximo de você. Por quê? Porque você está do lado, você consegue segurar para a queda não ser tão brusca, para não bater a cabeça, para não enfiar o guidão na barriga. Por quê? Porque quando a criança ela passa pelo processo do acidente, ela percebe a noção do perigo. Então, quando você colocou o Calvin em cima da casinha do gás, você expôs ele num limite. Nesse limite, ele percebe, aqui é 2,5 metros de altura. Então, daqui é perigoso. Tanto que eu sempre empurro eles na ponta assim, para que eles percebam que se cair, quebra o pescoço, né? Se cair, machuca. Então, isso é importante. Eu vou para a terceira agora. Então, a primeira, não infantilize teu filho, ele já é infantil, você não precisa acentuar isso nele. Segundo, qual que é o teu?
Não projete medos. Não projete os medos. Terceiro, esse aqui é bem importante. Auxilie seu filho somente naquilo que ele não consegue. A maioria dos pais faz pelo filho. Hoje mesmo atendi uma mãe, ela falava assim, eu não sei mais o que fazer com meu genro. Meu genro, ele não tem capacidade de levantar do sofá para pegar o café, porque ele manda a minha filha ir lá e pegar o café para ele. Ele não tem capacidade de cortar a unha, porque minha filha corta a unha dele. Não tem capacidade de fazer a barba. Imagina um cara que a mulher faz a barba dele, mano. Você tá de brincadeira comigo. Só que o que eu percebo? Que nós pais, nós subestimamos os filhos. Você que tem criança pequena, você pensa que seu filho é burro. Seu filho não é burro. Burro é um cachorro. Burro é um cavalo. O ser humano, ele, por natureza, ele nasceu racional. Ele é inteligente por natureza. Sabe o que é inteligência? Inteligência não é você passar pelo processo de aprender algo. Não. Inteligência é você revelar algo, uma habilidade, uma capacidade que estava dentro de você. Você já sabia. Questão que você nunca fez. Então, por exemplo, um cachorro, ele precisa aprender as coisas. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não é do cachorro... Porque ele é burro, já aprendi. Isso, porque ele é burro, ele precisa aprender. Uma criança, não. Ela não precisa aprender. Na verdade, ela precisa praticar, porque aquela habilidade está dentro dela. Por exemplo, falar 3 línguas. Né? Meus filhos falam 3 línguas e têm 4 anos de idade. Você acha que eles aprenderam todas as línguas? Ou será que eles colocaram para fora o que eles já sabiam? Isso é o poder da inteligência. Inteligência é algo sobrenatural. Inteligência é algo assim... louco. Então, o que acontece? Nós pais, quando a gente vai escovar o dente dos filhos, você senta teu filho na pia, pega a pasta, passa a pasta, segura a boca dele, enfia, escova, tira, lava, pega um copo, enche de água, dá pro filho, põe na boca do filho e no final manda o filho cuspir. O que teu filho fez? Nada. Então, teu filho não participou do processo de construção daquilo. Então, o que você tem que falar? Filho, vamos escovar o dente. Pega a sua escova. Aí o filho vai lá e pega a escova errada. Pega a escova da irmã. Aí você tem que trocar a escova e dar outra para ele. Daí ele começa a querer comer a pasta. Aí eu tô falando do Calvin. Aí você pega aquela pasta de dente, você dá na mão dele e fala assim, coloca a pasta. É óbvio que ele vai segurar a escova do lado oposto. E ele vai pôr no verso da escova a pasta. Porque ele não entende que tem que ser em cima. Ninguém ensinou isso. E aí nisso que você vai participar dessa construção. Então, eu sempre digo o seguinte, ajude o seu filho só naquilo que ele não consegue. Mas naquilo que ele consegue, deixe ele ir até o fim. Ou seja, quando você fala assim, filho, vamos colocar o sapato. Comece colocando, dando a meia na mão. Deixa ele pegar a meia, deixa ele vestir a meia, nem que a meia esteja do lado oposto, do lado contrário. A questão é que ele conseguiu vestir uma meia. Yeah. Nem que você chegue e tire a meia de novo, tire do avesso e coloque de novo. Só que você deixou ele fazer. Então, eu percebo que os pais, eles estão atrofiando os filhos. A pior coisa mais difícil de ter filho é ficar colocando tênis e cinto no carro. Por isso que um Crocs é o melhor presente. Meu Deus! Quando eles aprendem a pôr o tênis, é o céu na terra. Então, auxilie teu filho somente no que ele não consegue. Deixe ele ir até o processo do limite dele. Por exemplo, almoço. Né? As crianças, os pais intuitivamente... Eu tenho uma mini fazenda. Aí quando eu ficava na bilheteria, as pessoas chegavam assim e eu falava, oi, tudo bem? Tudo. Oi. E eu olhava para a criança e falava assim, tudo bem? Como é que é teu nome? Aí a mãe do lado, é Roberta. Eu falei, como é que é teu nome? É Roberta. Dava vontade de falar assim, mãe, você pode deixar ela falar, por favor? Porque é óbvio que eu não quero saber o nome da criança. Eu tô querendo interagir com a criança, tô querendo me sociabilizar, perceber, valorizar a criança ali. Claro que é minha cliente e tal, tudo bem.
Só que a mãe não percebe, tipo, que eu tô querendo estimular a criança, eu tô querendo extrair da criança um relacionamento social. Então, os pais, eles respondem pela criança, os pais, eles não deixam a criança comer sozinho. Então, senta na mesa, o pai fica dando, come 2 colheradas aqui e dá 2 pro filho. Mano, deixa teu filho, deixa a comida cair, põe na mão. A hora que o filho, é claro que no restaurante e tal, tudo bem. Lugar que você não tem tempo O para problema é que a limpar. gente vai na casa dos amigos, né? Daí tem que pedir desculpa antes de... Isso. Só que em casa, deixa o seu filho ir até o limite. E aí você vai chegar num ponto que você fala assim, não, não, filho, agora deixa que eu te ajudo, né? Tipo, você já jogou toda a comida no chão, agora vamos terminar de comer um pouco para você não ficar passando fome, senão... Agora todo mundo vai comer do chão. Beleza, número 4, Aline. Eu? Não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu escrevi que eu não creio em doutrinação de criança. Então, a gente, num contexto cristão, a gente tem muita expectativa dos nossos filhos chegarem até a maturidade que a gente está, no sentido de quem é Jesus, o que é a igreja. E eu não creio que isso deve ser feito de uma maneira doutrinária ou de uma maneira... Sabe, parece que na mente dos pais, às vezes, isso é um objetivo e eles querem que o filho chegue naquele comportamento que é tido como essencial no meio cristão. Então, a criança, ela tem que orar, não sei o quê, a criança tem que ir para a igreja e começa a colocar doutrinação na criança, ao invés de despertar o interesse por Jesus, pela igreja, de uma maneira natural. Então, é aquela coisa, né? Por que a gente tem muitos jovens que não gostam de comer salada hoje, né? Porque não foram inseridos de uma maneira, muitas vezes, de uma maneira natural na infância. Já foi colocado assim, se você não fizer isso, você vai ficar doente, umas frases meio negativas. E eu creio muito no poder do exemplo, do testemunho. E, na verdade, os meus filhos não precisam aprender isso, eles vão enxergar isso em mim. Então, eu cuido mais para que as verdades da Bíblia sejam verdades para mim do que eu doutrinar meu filho. Porque enquanto eu perco tempo doutrinando a minha criança, eu tô perdendo a paixão por aquilo que eu amo. Eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo tudo isso. Mas a hora que eu quero doutrinar minha criança, porque eu quero ver nela um resultado que eu espero no meio cristão, em meio aos princípios, eu tô me desgastando, eu tô saindo do foco e eu tô deixando de alimentar a paixão dentro de mim. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, mas eu creio assim, enquanto eu tô cuidando da minha paixão por Jesus, da minha paixão pela igreja, da minha paixão pelos princípios, a criança, ela vai absorver isso, ela vai pegar isso. Muito bom. E isso é muito mais forte Muito bom. do que eu doutrinar a criança, né? Então, por que os meus filhos comem salada? Porque eu amo salada. Eu como salada, assim, a gente come como se estivesse comendo chocolate, entendeu? Então, a criança, ela olha aquilo e pensa, meu pai não é burro. Se meu pai gosta, e ele gosta de verdade, aquilo é prazer para ele, a criança, ela começa a ter esse... Né? A gente tava conversando com um casal de amigos nossos, né? E daí eles falaram assim, nossa filha não tava comendo diversas saladas, algumas verduras, e aí a gente começou a comer junto com ela na mesa, ela começou a gostar. Então, não precisou de uma doutrinação, não precisou de um desgaste, não precisou de mandar a criança no psicólogo para aprender a comer salada, verdura, sabe? E eu sou uma pessoa assim, eu não consigo ser tudo, eu não consigo ser perfeita nesse sentido, e eu dificilmente consigo me focar em várias coisas ao mesmo tempo, assim, né? Tudo bem, a gente é mãe, a gente é um monte de coisa, mas eu não consigo ser responsável pela espiritualidade dos meus filhos. Eu consigo ser responsável por mim. E eu consigo gerar neles a autonomia deles serem responsáveis também por eles.
E como que eu faço isso? É eu tendo certeza de que o meu amor pela palavra, por Jesus, por Deus, pelas verdades, o amor ao próximo, toda vez que eu tenho atitudes assim, eu não preciso falar: olha, filha, você viu que legal? A mamãe pegou a comida aqui e deu para alguém ali na rua. Você viu como a mamãe se importa com o próximo? Eu não preciso ter esse tipo de discurso. Então você economiza um monte de discurso e deixa o exemplo falar, né? E deixa eles captarem isso, né? Crianças são muito sensíveis, elas percebem o ambiente da família, elas percebem alguma coisa que está acontecendo, às vezes não está tão bem, elas já estão captando tudo isso. E a gente não fica toda hora explicando para elas por que talvez esse mês tá faltando dinheiro. A criança captou, ela já viu que você não comprou aquele iogurte mais caro que você geralmente compra, ela já percebeu. E a criança, se você deixa ela ter essa naturalidade, ela começa a jogar no teu time, né? Ela não começa a jogar contra você. Então ela não vai chegar e falar assim: ah, mãe, por que você não comprou o iogurte mais caro? Meu, ela percebe que você não tá fazendo isso por mal, que você tá castigando a criança. Não, ela percebe o contexto, ela faz parte da mesma família, ela vai jogar no mesmo time, né? Aham. É interessante isso, porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. Isso é bíblico. Filhos não fazem o que vê o pai falando. Palavras são containers de pensamentos. E atitudes são containers de palavras. Se você quer economizar resenha, se você quer economizar blá, 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 na verdade você precisa policiar a tua atitude. Quando tua atitude é assertiva, você falou um texto, você leu um livro para o teu filho e não percebeu. Uma atitude. Então, para mim, hoje, qual que é o meu medo de não ter... qual que é o medo que eu não tenho? Por que eu não tenho medo de educar filhos? Porque, na verdade, o segredo da educação de filhos não é a tua habilidade em educar os teus filhos. O segredo na educação de filhos é a tua capacidade de se manter educado 24 horas, 7 dias por semana do lado dos teus filhos. Se você quer se esforçar na educação dos seus filhos, não foque na educação deles. Foque na tua habilidade de se manter educado do lado deles 24 horas. Sabe o que é isso? É pegar aquele palavrão assim, ó. Ontem mesmo soltei um palavrão aqui que eu falei, caraca, mano. Só que na verdade, na hora que eu fui falar o palavrão, eu falei, putz, Calvin tá na sala. Por quê? Porque não adianta. Não adianta nunca eu chegar pro Calvin e falar que não pode falar palavrão se eu acabei de falar. É hipócrita esse discurso. Então, se você quer consertar teu filho, ajuste em você. Se ajuste em você. Quanto mais eu ajusto em mim, mais o meu filho ele sai construído. E isso é fantástico, porque, assim, ó, não é a igreja que vai educar teu filho, não é a escola que vai educar teu filho, não é o livro do Augusto Cury que vai educar teu filho, não é a revistinha do Esmilinguido que vai educar teu filho, é a tua reação, é a tua atitude. Quando o cara vem pedir dinheiro na rua e você faz de conta que você não viu o cara. Só que teu filho ganhou a cena. O que eu percebo também são pais frustrados com quem eles não estão conseguindo ser e projetando no filho aquilo que eles não conseguem nem eles e querem que pelo menos o filho daí desfrute. Aí não funciona, né? Então, alguns pais acho que deviam ser um pouco mais egoístas nesse sentido. No sentido de cuidar de si para poder gerar naturalidade naquilo que o filho vai... E é interessante que você falou sobre essa questão de espiritualidade. Tem pais que é neurótico, assim, ó, eu preciso ensinar meu filho. Aí começa a ler livro, começa a ler a Bíblia pro filho, e o filho fica olhando e falando, cara, não entendi nada que meu pai tá lendo. Irmão, é o seguinte, guarda uma coisa. Se você crer certo, o resultado é certo. Se você crer errado, o resultado vai ser errado. É que nem a oração, né, amor? A amor? referência bíblica do teu filho vai ser a compreensão assertiva tua do evangelho. Quanto mais você entender o evangelho, mais o teu filho vai entender o que é um evangelho de verdade. Não é o que ele aprende ouvindo, é o que ele aprende vendo. E resultado precisa ser visto. Não adianta você ter um resultado
quebrado, você olha assim, ó, você está endividado, você está enfermo, você está desempregado, você está sem transar com a tua esposa 6 meses, e no final disso você se esforçar para fazer um culto doméstico quando você tenta pregar para os seus filhos alguma coisa. Não adianta. Se os teus filhos não enxergarem em você o efeito da palavra, se os teus filhos não enxergarem em você a paixão pelo evangelho, não adianta você tentar fazer lição da escola dominical para eles. Essa é uma das razões porque tem muitos filhos na fé de assembleano, de presbiteriano, de menonita, de batista, que com 14, 16 anos o filho espana, o filho ele sai fora. Porque o filho olha para o pai e para a mãe e fala assim, se o resultado da fé deles levou eles até onde eles estão hoje, que é sempre uma situação, pô, o cara sempre está quebrado, o cara sempre está de ônibus, o cara sempre está... A vida é muito pesada, tão difícil, o filho olha e fala, cara, não funcionou. E isso eu aprendi muito cedo, por quê? Porque tudo que Deus não... Eu aprendi uma lição cedo, analisando a minha família. Tudo que você não aprender com teu pai, Deus vai precisar usar o teu filho para te ensinar. Só que dói muito mais. Então, existem 2 momentos na vida. Um momento onde você aprende sendo um filho, porque você tem um pai, uma mãe, e aí você é filho. Por muito tempo na vida você é filho. E aí você tem que aprender muitas coisas. Aprenda logo como filho. Porque se você não aprender como filho, Deus vai ter que esperar o tempo que você vai ter um filho. E aí você vai ter que aprender com o seu filho. Quando o seu filho for uma mãe solteira, quando o seu filho estiver envolvido com droga, quando o seu filho se envolver num crime, aí de repente Deus vai ter que usar um filho teu na tua dor para te ensinar uma coisa que você não entendeu com teu pai. Porque na verdade, pais, eles são responsáveis pelo destino dos filhos. Se existe uma das coisas que Deus colocou dentro de uma paternidade e de uma maternidade, é destino de filho. Teu filho vai chegar onde se diz para ele ir. A questão é que, primeiro, se você não falar para ele ir para lugar nenhum, teu filho não vai chegar para lugar nenhum. Segundo, se você não falar para onde ele tem que ir, alguém vai falar no seu lugar. E ele vai ouvir a voz de alguém, porque você não falou para ele para onde era para ir. Terceiro, teus filhos, eles vão seguramente chegar, provavelmente, onde você já foi. Não adianta você mostrar um destino para o teu filho onde nem você conseguiu chegar. Então, por isso que é bom a gente correr um pouco na frente e falar, meu, eu preciso desbravar mais, eu preciso entender mais, eu preciso compreender mais, para um dia chegar para meu filho e falar, filho, vai, casa assim. Filho, compra assado. Filho, viaja para tal país. Filho, mora na outra cidade. Por quê? Porque eu já estava lá. Eu sei como é que é. Eu sei como funciona. O que você ia falar? Não, que... Por isso que a Bíblia fala sobre honrar a autoridade e os pais, né? Porque muitas vezes o filho ele não tá com o entendimento do que o pai, por que o pai faz o que faz. Isso. Porque ele tá na imaturidade. Então, na imaturidade a gente honra, porque na verdade a gente não tem a mesma mentalidade e maturidade dos pais. E muitas vezes também, vamos dizer, das autoridades ou de líderes, assim, né? Muito bom. Então, o mecanismo que Deus trabalha quando a gente não compreende alguma coisa é honrando, né? Isso aí. Se tem um jeito que Deus abençoa um filho, é usando o pai. Deus vai usar a primeira coisa que vem na frente. Quem que é? O pai. Ó. Então, você quer ser abençoado como filho? Escuta teu pai. Quer ser abençoado como esposa? Escuta teu marido. Quer ser abençoado como filho? Escuta tua mãe. Então, número 1, não infantilize seu filho. 6 atitudes para não criar filho alienado. Primeiro, não infantilize ele já é infantil por natureza. Segundo, não projete seus medos. Ainda que você tenha medos, não deixe seus filhos com os teus medos que você já tem. Medo e coragem são projetados sobre uma pessoa. Número 3, auxilie somente naquilo que ele não é capaz. Deixe o seu filho chegar no limite. Número 4 é não doutrine seu filho. Não tente doutrinar ele com uma teoria espiritual, religiosa. Deixa ele assimilando dentro da tua experiência com Jesus, com a vida com Deus. Deixa ele concluindo que existe um Deus, que ele cura,
que Ele perdoa, que Ele quebranta, um Deus que tem um Espírito Santo e que na situação difícil a gente ora em línguas e que antes de comer ou antes de dormir a gente lembra de orar pelos enfermos e assim por diante. Número 5, sou eu agora, né? Número 5. Número 5, respeite seus filhos como gente, não como os teus filhos. Às vezes eu percebo que, desde que a Mel nasceu, primeira filha que eu tinha, eu percebia que na minha família existia mais honra com as pessoas da rua do que honra com a gente que morava lá com os meus pais. E isso, desde a minha infância, era uma das coisas assim, que eu ficava meio bolado. Meu pai tinha mais habilidade de honrar, valorizar, reconhecer. Uma pessoa aleatória que apareceu lá em casa, do que com os meus irmãos que moravam com meu pai. E aí eu declarei para mim mesmo que eu nunca ia honrar os meus filhos menos do que uma pessoa estranha. Isso, às vezes, a gente cai no erro com esposa também, né? É muito mais fácil você ser simpático, cordial, educado com a esposa do teu amigo do que com a tua esposa que é lá de casa. Ah, Aline mesmo? Não, pega lá, Aline. A Aline já sabe. Lá. Só que se fosse a esposa do meu amigo, eu ia falar assim, viu, por gentileza, bem em cima tem um negocinho, você pode pegar lá para mim, por favor, fazendo um favor? E a gente trata com mais honra quem está distante e trata com menor honra quem mora com a gente. E desde o primeiro dia que a Mel nasceu, eu nunca desliguei uma televisão sem pedir autorização para os meus filhos. Eu nunca peguei um celular da mão deles, porque eu precisava ligar rápido, sem pedir licença. Posso usar o celular? Então, o que eu percebo? Você já fez, né? É coisa que me deixa bravo, na verdade, se eu vejo. Mas eu não consigo ver uma pessoa agindo com uma criança diferente de como ela agisse se fosse um adulto, talvez da mesma idade, mais rico, mais importante. Então, o seu filho, ele é um ser humano. Ainda que ele seja seu filho, ele merece respeito. Toda criança é digna de respeito. Então, com licença, bom dia, posso entrar? Posso apagar a luz? Você me alcança, por favor? A gente precisa ter esse tratamento com criança. Criança, ela precisa ter... você precisa descrever o que está acontecendo com ela. Então, a gente como pai, a gente fala menos e faz mais. Só que isso é uma manipulação. Você usa teu filho como essa garrafa térmica na mesa. Põe ele sentado aqui, levanta ele daqui, põe dentro do carro. Aí você pega ele da mesa e põe sentado dentro do carro. Mas você não falou com ele. Ele não sabe para onde está indo. Aí você pensa, mas se dane, ele não precisa saber onde que a gente está indo. Não. Você tem que chegar e falar, filho, já terminou de almoçar? Já. Então, é o seguinte, se limpa aí porque você precisa ir para a aula. Então, eu vou te colocar no carro. E aí você vai descrevendo para o seu filho, você vai falando para ele o que está acontecendo. Quando você deixa o seu filho no computador ou na televisão ou no videogame, nunca chegue para o seu filho e desligue o videogame. Primeiro você tem que falar assim, filho, você pode desligar o videogame, por favor? Filho, mais 1 minuto. 1 minuto eu vou precisar desligar o videogame. Pronto. Você fez a mesma coisa. 5 minutinhos. Hã? 5 minutinhos, geralmente. E esses 5 minutinhos é muito importante. Por quê? Porque eles não sabem quanto é 5 minutos. Quando você respeita a tua criança, você sempre precisa terminar ali. Por exemplo, aqui em casa, as crianças elas têm um acordo com a gente que elas podem assistir até meio-dia. Então a gente procurou um equilíbrio assim, entre tecnologia, brincar no quintal, usar mais brinquedo, andar de bicicleta e tal. E a gente não sabia assim, será que a gente proíbe? Qual que é a medida? E aí a gente decidiu que até meio-dia as crianças elas podem ficar no computador, no celular, pode se matar de videogame, de joguinho e tal. Do meio-dia para frente, elas têm que brincar. Tem que brincar no quintal. São obrigadas a brincar. Hã?
como se fosse um castigo, né? Isso. Tem que brincar agora. Vai ter que brincar. Agora acabou a... Só que é interessante que chega no finalzinho da tarde, eles pedem para assistir de novo. Daddy, can we watch? E aí não adianta você falar assim, não. Ah, não. Não, você tem que lembrar elas que elas vão dormir e assim que elas acordarem, elas vão assistir de novo. Percebe que é diferente? Você falar assim, não, não pode assistir. Quando você fala não, não pode assistir, para a cabeça da criança isso é muito grande. Tipo, isso é muito assim, o mundo desaba, porque ela queria muito assistir. Mas quando você fala, não, não, hoje você não pode mais assistir, mas assim que você acordar amanhã cedo, você vai assistir até meio-dia. Ou seja, você já levou ela numa compreensão maior. Então, não seja negativo com a criança. Não seja reprovativo. Não seja o tempo todo assim, não pode, não vai, não tem, não quero. Não. Você sempre fala assim, ó, a gente não vai lá hoje, mas semana que vem a gente vai. Olha que bonito lá, quintal. Só um pouquinho, amor. Tem alguém batendo no portão, vou abrir lá. Não tem ninguém lá. Tem alguém batendo no portão? Não vi ninguém. Quem tá lá? Entendi. Então, o que eu percebo? Isso é muito importante para a criança, porque você consegue colocar na criança expectativa. Na verdade, uma criança ela chora não porque ela não pode, ou não quer, ou não tem. Ela chora quando uma expectativa é frustrada. E aí a gente tem que cuidar com a frustração das crianças. Você precisa ter a habilidade de saber como frustrar uma criança. Elas precisam ser frustradas. Uma criança que não sabe lidar com a frustração, ela vai ser uma ameaça social. Ela vai se endividar, ela vai adulterar. Por quê? Porque ela não lida com a frustração. Então, ela colocou na cabeça que ela vai fazer. Só que, às vezes, ela colocou a coisa errada na cabeça para fazer. E ela vai lá e faz besteira. Então, coloque frustração na criança. Deixa ela frustrada. Só que a questão é, coloque frustração seguida de um reforço positivo. Coloque frustração seguida já de um reconhecimento. Antes de ir para o último ponto, falta 1 minuto para cair a live aqui. Eu vou derrubar a live e aí a Aline volta com o último e 6º ponto. Ok. E aí a gente tem as considerações finais e termina a nossa live de hoje. Beleza? Então, pessoal, vou derrubar e já volto.